Bom dia, povo! Vamos para mais uma escola bíblica dominical e hoje nós vamos falar sobre entrega total, entrega de nossa vida. E nós bem sabemos que o nosso Deus, ele é salvador de quem ele primeiramente ele é Senhor. E nós vamos aprender hoje, vamos ver à luz da palavra de Deus isso que eu acabei de falar. Vou chamar a Gisele Passos, que vai ministrar essa aula hoje pra gente. Que Deus te abençoe, que você tenha um domingo maravilhoso e uma excelente aula. Bom dia! Então hoje a gente vai conversar sobre equilíbrio ou dedicação. Essa é a proposta para a gente pensar. Eu achei muito interessante esse tema porque nós temos vivido dias em que as pessoas estão buscando bastante essa questão do equilíbrio. Em organizar as suas coisas, em decorar a sua casa, em organizar a sua rotina. Existe sim hoje até um mercado que gira em torno de você se organizar, né? se autodisciplinar de forma que a sua vida esteja equilibrada. Mas a gente vai abordar a questão do equilíbrio no que diz respeito ao seu compromisso com Deus. E dá para ter equilíbrio? Que tipo de equilíbrio é esse? Ou a dedicação é mais importante do que o equilíbrio? A gente tem um versículo base para o nosso estudo, eu vou pedir a pastora Lene para ler para a gente. Está em Lucas 14, versículo 33. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser o meu discípulo. Direto, né? Jesus foi bem direto nessa abordagem. A gente tem vivido nos nossos dias de acordo com um filósofo muito famoso no século XX chamado Bauman, Zygmunt Bauman, já deve ter visto bastante dele, né? A era dos tempos líquidos, ou modernidade líquida. Não sei se você já ouviu esse termo, mas provavelmente deve ter escutado. E que a nossa sociedade ela é vista como uma sociedade de relacionamentos, de comprometimentos líquidos. Há uma flexibilidade, vulnerabilidade, a gente não tem uma forma definida. As nossas bases, os nossos princípios morais e éticos, eles não são mais tão sólidos. É até bem visto, né? Vamos dizer assim, politicamente correto, é bem visto aos olhos da sociedade que você tenha uma facilidade de se adaptar ao meio. É o famoso tudo depende de tudo. Então aquilo que você crê, aquilo que você entende como padrão para a sua família, para a sua vida, para a sua igreja, para o seu trabalho, depende de todo um contexto onde você está inserido, do seu contexto sociocultural, econômico, e isso pode variar de acordo com as suas necessidades ou até com os seus anseios. E é interessante que tudo que remete à tradição, tudo que hoje é visto como tradicional e sólido, acaba tendo uma conotação negativa. Você acaba sendo visto como alguém que é inflexível, que não tem questões práticas no seu dia a dia. É interessante ver que na nossa sociedade, essa questão de ser líquido, dessa fluidez, ela está ligada com uma questão de praticidade, de ser útil. Hoje, ser útil é mais importante do que ser concreto, do que ser sólido, do que ter conteúdo naquilo que você acredita, naquilo que você vivencia. E naquele tempo, Jesus estava muito preocupado justamente com as bases que os seus discípulos estavam construindo para si, para a sua fé. Até porque, ciente do período difícil que eles enfrentariam, né, que estava por vir depois da sua morte e ressurreição, Jesus sabia que os discípulos teriam a sua fé assim, muito pressionada, esmagada, colocada à prova de fogo mesmo, né, de vida. E então, se a base deles não fosse na rocha, que é Jesus, que é algo muito sólido, eles simplesmente não resistiriam. Então há toda uma conversa e toda uma preocupação de Jesus em preparar esses discípulos para esse tempo. Refletindo sobre isso, a gente pretende
que estejamos conscientes da importância do nosso compromisso com Deus e desse compromisso ser firme, de nós despertarmos, acendermos, lembrarmos que a nossa vida esteja totalmente nas mãos do Senhor e da importância de nós cumprirmos o nosso compromisso com Deus. E aí, voltando para essa questão da modernidade líquida dos tempos que nós temos vivido, eu queria que a gente pensasse sobre como palavras como compromisso e profundidade acabam tendo um sentido assim de antiquado, algo ultrapassado. Se a gente for olhar, por exemplo, de namoro, de relacionamento, isso é muito fácil, né? Até a educação que nós damos para os nossos filhos hoje, especialmente filhas, se a gente for prestar atenção com cuidado, nós acabamos muitas vezes educando, preparando as nossas filhas para que elas já entrem num casamento dando como certo de que há uma grande possibilidade de aquele casamento dar errado. Então, como que eu educo a minha filha hoje? Você vai encontrar um homem de Deus para você se casar, constituir uma família, mas você precisa ter todo um aparato, você precisa estar amparada financeiramente, psicologicamente, especialmente financeiramente falando, para que se alguma coisa der errado, você consiga seguir em frente. Porque assim, é claro que a gente vai orar e trabalhar para que esse relacionamento dê certo, mas pode ser que dê errado, então você precisa estar prevenida. Então assim, a gente já projeta lá na frente como quase certo de que pode sim alguma coisa. Se você simplesmente entende, tem um princípio de que o casamento é algo instituído por Deus para ser eterno, de que a sua família ela vai sim passar por dificuldades e por lutas, mas que você precisa se preparar, se cercar de recursos para vencer essas lutas e não para achar uma alternativa, caso você não queira lidar com elas, isso já é um pensamento antiquado. Eu já posso ser encaixada em alguns rótulos, e hoje em dia essa coisa do rótulo está muito em alta, né? A gente tem muita facilidade em rotular as pessoas, a gente quase que precisa rotular as pessoas. Você já pode ser rotulado como alguém machista, que entende que essa menina ela precisa depender de alguma forma desse homem, ou que a felicidade dela depende de ela estar casada com alguém. Você já pode ser rotulado como misógino, enfim, existem vários rótulos aí que o fato de você ter um conceito, um princípio moral que é imutável, que não muda, não, a palavra de Deus me diz que o casamento, ele é para sempre, que o que Deus uniu não separa o homem. Então essa inflexibilidade, ela já traz sobre mim uma conotação negativa. O que é ser moderno? O que é ser atual? O que é ser cult? O que é ser da hora? É eu estar num relacionamento que me traz reciprocidade. Então, eu vou investir nesse relacionamento, eu vou investir nesse casamento, eu vou acreditar na durabilidade desse casamento enquanto houver recíproca. Eu vou amar, eu vou me entregar, eu vou me dedicar ao meu esposo desde que eu receba a mesma coisa em troca. Do momento em que eu não receber mais em troca, no mesmo nível de entrega, de sacrifício, o mesmo que eu apresento para ele, eu não tenho mais obrigação de continuar nesse relacionamento. É engraçado isso, né? O nosso conceito de amor, ele está automaticamente atrelado a essa liquidez. Depende, eu te amo, eu me comprometo no altar, né? Eu faço lá os votos, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na riqueza ou na pobreza, mas a gente hoje poderia até acrescentar lá, a gente está aqui com os líderes da rede da família. Se a gente fosse assim, bem realista, a gente tem que colocar os votos agora, tem uma atualização, vamos dizer assim. Então a gente vai casar e a gente vai dizer, eu estarei com você na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, desde que você esteja comigo também. Entendeu? Isso aí tem que ser uma mão dupla, entendeu? Porque se você não fizer a sua parte, querido, eu não tenho obrigação de continuar nesse relacionamento. E aí a gente fica assim, o que realmente me garante de que todos... Isso é só um exemplo, a questão do casamento aqui é só pra gente exemplificar. E tentar trazer pra gente refletir o quanto isso mostra
essa incapacidade que nós temos de estabelecer alianças eternas, alianças concretas, firmes, profundas, em todas as áreas da nossa vida. O quanto essas alianças que nós estabelecemos, elas estão condicionadas a uma reciprocidade. Eu vou me comprometer se eu tiver uma contrapartida. Eu preciso ter uma contrapartida. E se o outro não me dá a contrapartida que eu espero, a expectativa que eu gerei em mim, eu não preciso continuar nesse relacionamento. Para não dizer que eu estou falando só de casamento, vou abordar aqui, por exemplo, a questão do trabalho. E os meus colegas aqui podem me ajudar. Eu tenho hoje, por exemplo, uma linha de pensamento de que eu sou o empregado, eu tenho a mão de obra, então o meu patrão, ele automaticamente já me deve alguma coisa, porque hoje quem é patrão é endemonizado, né? Ele é o vilão só por ele ter... Você não pode vencer na vida, você não pode estudar e conquistar e galgar posições maiores, porque é quase como se você não se importasse com aquele que não cresce. Mas o meu patrão, ele passa a ser devedor da minha mão de obra, de forma que, se a expectativa que eu criei com aquela empresa não está sendo correspondida, eu não preciso me comprometer com essa empresa. Eu vou fazer única e exclusivamente aquilo que é a minha obrigação de fazer. Então, aquele funcionário que, independente de qualquer coisa, bateu o horário dele, não, meu horário já deu, vou embora, não preciso fazer hora extra, ainda mais em tempos de quarentena. Sabe, se um patrão, por exemplo, ligar para um funcionário que está em casa e pedir, olha, a gente precisa fazer tal coisa online, tem como você vir aqui, me dar um suporte extra? Ah, não dá, porque tá além do que está escrito, sabe? Existe um contrato e o que é para eu fazer é isso daqui. Então, eu vou fazer isso daqui que está dentro do meu contrato, eu não preciso fazer além. Quem tem que fazer além por mim, na verdade, é o outro. A expectativa é sempre colocada no outro. Isso tudo porque a recíproca, ela manda na construção dessas alianças muito mais do que o compromisso, do que o comprometimento. E o que isso tudo tem a ver com a nossa vida com Deus? Imagina se Deus fosse pautar o comprometimento dele com a gente de acordo com a nossa recíproca. Meu Deus! Graças a Deus pela sua misericórdia. Imagina se o comprometimento de Jesus em ir até a cruz e em prover toda a sorte de bênçãos espirituais que ele provê pra gente fosse depender da nossa recíproca, da nossa resposta. E aí, se a gente olha para esse relacionamento, esse comprometimento que Jesus tem e que ele está falando para os discípulos que eles precisam ter com o Evangelho, o quanto cada um de nós não precisamos refletir e vasculhar, olhar os nossos relacionamentos e procurar ver se eu estou realmente me comprometendo com essas alianças ou se os meus relacionamentos, as minhas alianças estão sendo líquidos, superficiais. A lição sugere aqui que a inspiração para esse comprometimento está no grande modelo de Jesus. E que a caminhada dele, o que ele via como recompensa, vamos dizer assim, que era eterno, né, que era espiritual, deve ser o padrão para a gente seguir. E se a gente for olhar os passos de Jesus, eu queria perguntar e que a gente refletisse aqui. Qual era a vontade de Jesus, do próprio Jesus, do ser humano Jesus, que estava sendo buscada nas suas atitudes? Nenhuma. Porque Jesus disse que veio para fazer a vontade daquele que o enviou. E isso vai totalmente na contramão do que nós hoje temos como regra da nossa sociedade. Se a gente for ver, a nossa sociedade toda caminha para eu vou estudar, me preparar espiritualmente, intelectualmente, financeiramente, saúde, para conquistar os meus objetivos, os meus sonhos, os meus projetos. Eu preciso chegar nesses projetos, eu preciso crescer, eu preciso realizar os meus sonhos. E esse Deus que realiza sonhos é o Deus que nós muitas vezes trazemos para a nossa caminhada espiritual. Todos os meus esforços, todas as minhas investidas espirituais, todo investimento espiritual que eu faço é para que os meus sonhos particulares, os sonhos pessoais da Gisele, sejam realizados. Isso seja na área familiar, seja na área financeira e até ministerial.
A gente vê isso no nosso contexto de igreja, né? Que ministerialmente pessoas estão sonhando galgar lugares, posições, porque às vezes até olham para os lugares de trabalho dentro da igreja como se fosse um posto de crescimento profissional. Eu vou ser promovido dentro da igreja ao cargo tal. E Deus vai realizar esse meu sonho, sabe? Deus tem um chamado para mim nessa área e se eu fizer determinadas coisas, se eu cumprir determinados passos, todos os meus sonhos serão realizados. Qual que é a grande questão que eu queria que a gente pensasse aqui? Olhando para Jesus como exemplo e até ampliando, esticando isso para toda a palavra de Deus. Não é isso que nós vemos acontecer com os homens e mulheres de Deus dentro da palavra. Se a gente for um pouco lá atrás, Moisés, por exemplo, a gente pode dizer aí que Moisés tinha um grande objetivo que era entrar com o povo na Terra Prometida. E ele não realizou esse sonho. Ele, Moisés, não pisou na Terra Prometida. Se a gente for olhar para Davi, a gente pode dizer que Davi colocou no seu coração, e ele expressa isso, né, muito lindamente, um desejo enorme de construir uma casa para o Senhor. Davi sonhou em construir um templo para o Senhor. E ele não realizou esse sonho. Davi não construiu. Se a gente der um salto, e vamos pular muita coisa aí pelo caminho, mas se a gente der um salto bem grande e for para os dias de Jesus, a gente vai ver que muito do que os discípulos planejaram fazer, a forma com que eles planejaram fazer, os locais estratégicos de evangelismo que eles pensaram em ir, nem sempre foi assim que as coisas aconteceram. Não foi essa a direção que Deus deu. Paulo, inclusive, chega a se lamentar disso, né? Que ele desejava estar num determinado lugar com uma certa parcela da igreja que o Espírito não permite que ele vá, que o Espírito leva ele para outro lugar. Filipe, quando é retirado do meio da igreja e levado para evangelizar o eunuco, aquele povo, aquele local onde ele estava, há uma lamentação. Não há uma celebração no fato de Filipe ter saído dali. Não foi algo que Filipe quis fazer. Ele não chegou e disse, Senhor, se o Senhor quiser me usar, eu estou aqui, me envio para o eunuco, eu vou lá pregar. Não. Ele estava frutificando onde ele estava. Então, assim, entra essa sociedade que gira em torno de realizar tudo aquilo que eu, Gisele, quero para mim, ela vai de encontro, ela tem um choque com aquilo que a palavra nos mostra. Mas, Gisele, você está dizendo então que Deus não olha para o que eu sonho, para o que eu quero fazer, que Deus não pode realizar? Não que Deus não possa realizar. A questão é que a palavra vai muito mais além. A questão é que Deus diz que os pensamentos dele são maiores e mais altos do que os nossos. E que ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Que o que ele tem preparado para nós, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais subiu ao coração do homem. Então, olha como, na verdade, a gente acaba limitando a ação de Deus àquilo que os nossos olhos conseguem enxergar. Então, se eu tenho um objetivo, seja ele material, emocional, não sei, familiar, e eu coloco os meus olhos naquilo, eu foco naquilo e eu começo a desenvolver um nível de compromisso com Deus baseado na recíproca. Eu me entrego, eu busco, eu vou à igreja, eu participo dos eventos, eu vou aos congressos, eu frequento a célula, eu vou na rede da família, para que Deus veja que eu estou fazendo a minha parte e faça a dele. Olha que legal se ele fizer dele. Então eu faço, tem um livro de um autor maravilhoso, não sei se vocês conhecem, eu sei que vai lembrar, Israel Belo de Azevedo. E ele faz uma pergunta assim, interessante, ele diz, interessante que quando nós estamos muito, muito focados em conquistar algo de Deus, a gente é capaz até de jejuar por vários dias, né? Como nós somos bonzinhos, como nós somos legais, a nossa espiritualidade ela é tão assim, doce, tão genuína, que se eu quero, e por favor, claro que às vezes a intenção da pessoa é boa, é pura, às vezes eu estou orando, lutando pela conversão de um parente, mas enfim, a questão, eu quero que a gente olhe para a essência, como eu quero que Deus me dê essa conversão dessa pessoa,
como eu quero que essa porta de emprego se abra, como eu quero que esse relacionamento seja curado, ou que eu seja chamada para determinada função dentro da igreja, eu estou disposta a me comprometer a vir no culto do propósito, a fazer 7 quintas-feiras, a frequentar a rede da família por um determinado número. E aí a gente se agarra até a pessoas, né, sabe? Ah, não, o Neizinho falou lá que se a gente na rede da família, a gente for e se comprometer, que Deus vai fazer, então eu vou, porque se eu for, Deus vai fazer. E o nosso relacionamento fica baseado nessa troca. E o que é interessante que Jesus fala o tempo todo na sua caminhada, que o autor vai propor pra gente que a gente olhe para os passos de Jesus. Jesus o tempo todo abre mão daquilo que ele gostaria de fazer. Enquanto humano, porque ele foi 100% humano, ele foi plenamente um ser humano, aquilo que estava no seu coração ser feito, ele não fez. Ele chega inclusive a chorar numa dessas circunstâncias, porque quando ele recebe a notícia da morte de um amigo que ele muito amava e que ele sabia que podia tirar da morte, mas era necessário, por N outras questões, né, dentro daquele contexto, que demorasse, era necessário, era bom para que aquele povo visse a glória de Deus, que Lázaro ficasse aqueles 4 dias lá na tumba. E Jesus chega a chorar, ele chora sabendo da notícia da morte. Então assim, ele está o tempo todo abrindo mão daquilo que ele, como ser humano, poderia fazer para fazer a vontade do Pai. A Bíblia não diz que Jesus não sentiu fome. A Bíblia não diz que Jesus não sentiu sede. Todas essas necessidades, e hoje isso precisa ficar muito claro, né, que a nossa geração, a nossa sociedade tem uma dificuldade imensa de separar necessidade de desejo. Mas aquilo que era necessário para Jesus, a Bíblia deixa muito claro de que muitas vezes ele ficou exposto a essas necessidades por um bem maior. E esse bem maior não era a sua vontade, era a vontade do Pai. Era o plano maior de Deus para a salvação do homem. Então, esse nível de comprometimento que Jesus tinha com a causa de Deus é um desafio para nós nos dias de hoje, um desafio tremendo. E aí eu queria pensar com vocês, eu comentei isso antes aqui com os meus colegas e quero que eles me ajudem comentando alguma coisa, que eu não tenho como me comprometer com algo que eu não conheço. Não tem como. Até porque eu preciso conhecer quais são as regras do jogo. Eu preciso estar ciente de quais são as condições. O que eu preciso fazer para agradar e para caminhar dentro dessa aliança que eu estou estabelecendo? Quem é a pessoa com quem eu estou estabelecendo essa aliança? Quais são os princípios dessa pessoa? E aí a importância de namoros serem estabelecidos, né, dentro dos caminhos do Senhor. Porque hoje as pessoas se casam sem se conhecer. Vai descobrir quem é a pessoa depois. Aí chega chorando, vai pro gabinete chorando, né? Não sabia. E aí, se eu não tenho esse conhecimento, se eu não sei quem é ou o que é aquilo com que eu pretendo me comprometer, como que eu vou me comprometer? É uma coisa que não tem lógica. Se nós estamos falando, refletindo aqui, de que a nossa sociedade ela é líquida, que os nossos relacionamentos eles são fluidos, eles não têm uma base sólida, a gente não tem mais essa solidez, essa tradição, e eu preciso conhecer com quem eu me comprometo, qual vai ser o nível de profundidade de conhecimento de Deus que eu vou precisar ter para estabelecer essa aliança com Deus? E o que eu estou disposta a fazer para ter esse conhecimento de Deus? E eu queria jogar a bola para eles aqui para alguém comentar alguma coisa. Eu acho que o maior nível de comprometimento que a gente pode ter com Deus é ter o amor pelo sacrifício que Ele fez na cruz. Eu acho que com o início de qualquer caminhada, de qualquer compromisso que você venha a ter com Deus é reconhecimento desse amor, reconhecimento desse sacrifício, e aí iniciar todo um comprometimento em outras áreas da tua vida, de você se entregar algumas áreas da tua vida, temperamento, vida, relacionamentos, vidas
situações que possam ter acontecido, você vai se entregando e fazendo compromisso com algumas áreas. Mas eu acho que o primeiro passo é você amar a Deus e, acima de tudo, amar os princípios, a palavra, aquilo que Ele deixou registrado na Bíblia. Só acrescentando o que ele estava falando, e eu penso também que normalmente quando no início da caminhada, acho que todos nós, ou a maioria das pessoas, elas vão por alguma necessidade, né? E a gente já tem esse hábito dessa troca, né? Até como você mesmo falou. E, na verdade, quando a gente começa a buscar a Deus, sem nada, sem pedir nada, mas assim, um desejo no coração de conhecer, de saber quem é Deus, de pedir para que Ele venha, para que você venha ter experiência com Ele, Ele começa a se revelar, sabe? E assim, através da palavra, da leitura da palavra, Deus vai mostrando, Deus vai clareando as coisas. Então, depois, tudo aquilo que a gente precisa e os nossos desejos, aquilo que a gente sempre pede, vão acontecendo naturalmente. Mas eu penso que é o amor, como o Neizinho falou, e começar a buscar sem interesse, ir como está e através da palavra. Bem como o Neizinho falou e a Marinéia falaram, resume a abertura da escola bíblica dominical. Jesus, Ele é Salvador daquele em quem Ele é Senhor. E como Ele é Senhor, e você entende que Ele é seu Senhor, e você não permite com que Ele governe a sua vida e o seu ser. Então é isso que a gente está tratando aqui. E como entender o passo a passo dessa caminhada? Só tem um caminho, a palavra de Deus. Ele deixou pra gente o manual, é a palavra dele. Então, somente para completar. Não é nem completar, né? É só para colaborar com aquilo que Neizinho e Marinéia falaram. Falando ainda sobre compromisso ou comprometimento, aqui o autor coloca: precisamos seguir o Senhor sem olhar para trás. Eu penso que quando você se compromete, quando você decide se comprometer com Deus, e você passa, através da palavra, a conhecer quem Deus é, Ele é um Deus que criou todas as coisas, Ele é um Deus que criou o universo, porque se a gente parar para olhar a ciência, né, e a ciência está muito em voga nesses últimos dias, as pessoas tomam decisões baseando-se na ciência, a mesma ciência que diz que o homem ele é fruto de uma evolução, a mesma ciência que diz que o universo surgiu de uma explosão. Então, o nosso livro científico para a nossa fé é a Bíblia, é a palavra de Deus. Então, é entendendo como que todas as coisas se originaram, como que Deus pôs ordem no universo e como que Ele trouxe leis, né, para que a gente, regido por essas leis, possamos ter uma vida que lhe honre, que lhe agrade. Então, essa vida desse comprometimento é uma vida de decisão. Eu decido colocar a mão no arado e não olho mais para trás, né? Às vezes a gente comete deslizes, a gente comete falhas, mas quando a gente tem a convicção de que Jesus ele é o único caminho, a verdade e a vida, a gente segue, né? Mesmo às vezes aos trancos e barrancos, mesmo a gente às vezes tendo a fé enfraquecida ou esfriada devido a algum baque da vida, mas o comprometimento eu penso que é esse. Mesmo diante da perseguição da espada, não se curvar diante de Baal, não negar a fé, não negar os princípios fundamentais da palavra de Deus, reconhecendo Ele como Senhor e o único Salvador da raça humana. Vou voltar pegando o gancho do que os meus colegas falaram aqui a respeito do conhecimento da palavra. Porque se tem um lugar onde Deus se revela para nós, é na sua palavra. E é na sua palavra. E é ali, ponto. Ele não dá alternativas, né? Mas, e aí eu quero também fazer mais, assim, algumas perguntas que eu gostaria que vocês comentassem também a respeito.
Jesus deixa muito claro, o autor fala o tempo todo aqui para a gente olhar o exemplo de Jesus. Jesus, nessas conversas que ele tem com os discípulos, várias vezes ele remete à palavra, e a gente sabe que ele, com os discípulos, estava falando do Antigo Testamento. Ele traz os discípulos para a importância de conhecerem as Escrituras, saberem quais eram as promessas a respeito dele, o que a palavra diz que ele faria, para que pudessem assim entender quem ele é. E nós temos no Novo Testamento o próprio Jesus se mostrando, né? Mostrando quem ele é e se revelando como Deus. E aí o próprio autor da lição faz essa pergunta, e eu queria deixar pra gente, para todo mundo comentar aí, por que é tão difícil nos dias de hoje as pessoas terem assim mais disposição a se aprofundar na palavra? Por que essa superficialidade que a gente estava falando dos relacionamentos líquidos, ela se reflete no estudo da palavra de Deus? Se eu sirvo a um Deus, se eu canto para esse Deus, se eu sirvo esse Deus e eu digo que eu amo, como o Nezinho disse que a gente tem que amá-lo, que eu quero fazer a vontade dele, se há um lugar onde a vontade dele está escrita, se eu preciso imitar os passos desse Jesus e os passos desse Jesus estão registrados nesse lugar, se eu entendo que ao me comprometer com Deus eu preciso conhecer esse Deus, eu preciso conhecer o seu caráter, o que ele gosta, o que Deus não gosta, o que ele espera de mim, quais são as suas expectativas ao meu respeito, se tudo isso está na palavra de Deus, por que é tão difícil para a geração atual mergulhar nesse comprometimento com a palavra? Por que vamos dizer assim, não gosto de botar o rótulo de juventude, mas enfim, por que os nossos mais novos, né, têm tanta dificuldade em se interessar pelo aprofundamento da palavra? E nós vemos até aí grandes homens de Deus, graças a Deus, sendo usados, inclusive em redes sociais, né, como aquele pastor Douglas Gonçalves, né, do projeto Dizescope, vários homens e mulheres de Deus sendo usados para estimular essa juventude a se aprofundar, a buscar mais conhecimento da palavra de Deus, mas a gente sente que há ainda uma porção, uma parcela de pessoas na igreja, né, Buchalene, que quer ficar ali no raso. Não quer aquela música que a gente canta, né? As águas profundas, águas que dão nos joelhos e tal. O pessoal quer ficar com a água lá no tornozelo e tá bom, sabe? E aquilo que recebe aqui no domingo à noite de palavra, que é muito profunda, mas a pessoa se contenta com aquilo de uma tal forma que para muitos o ápice da sua vida espiritual é o domingo à noite. Ele basicamente, ao longo da semana, não tem um abastecimento e uma vivência que vem ser expressa no culto coletivo, entende? Não é uma caminhada de eu viver, praticar a palavra durante a semana, me dedicar a ela, e eu vou experimentando na minha casa, com os meus filhos, com o meu marido, com os meus vizinhos, com o meu patrão, com o meu empregado, eu vou experimentando o caráter de Jesus nessas questões, eu vou sendo desafiado a viver, e aí no fim de semana eu venho à igreja para refletir isso que eu tenho vivido. Por que as pessoas estão passando a sua semana cuidando da sua vida secular, investindo em outras coisas, para no final de semana ter um abastecimento espiritual? E aí a gente percebe que há uma separação muito grande, né? Nos nossos dias eu tenho a minha vida espiritual, a vida com Deus, e as outras áreas. Aqui ficam as outras áreas. A gente tem trabalho, profissão, estudo, filho, namoro, casamento, enfim. E se eu estiver bem aqui no espiritual, todas as outras áreas vão estar bem. Só que Jesus, o comprometimento dele é um só. É íntegro. Jesus não faz essa separação em seções, né? É uma coisa, é um todo, é uma completa. Então eu já quero jogar aí a bola para vocês, vamos começar com a pastora Lene, e também deixar essa questão. Por que é tão difícil esse interesse, essa busca por um comprometimento mais profundo com a palavra de Deus? Bem, assim, eu acho que a gente tem, pelo menos eu tenho tido muito tempo para pensar, e eu acho que isso tem sido a realidade, pelo menos da maioria que tem parado esse tempo. Se a gente for contar, a gente está aí pelo menos quase 4 meses parado. E eu acho que é um tempo que a gente precisa aprender algumas coisas, algumas lições. Eu acho que nada vem por acaso, pelo menos na vida do cristão. Em tudo a gente precisa tirar lições.
E eu penso que nesse tempo é um momento para a gente refletir como tem sido a nossa vida com Deus. Acho que em todo o tempo, a gente nunca teve tanto tempo para perceber a nossa profundidade em Deus. Porque eu tenho até conversado muito com o Sérgio sobre isso e tenho falado, os que vão sobreviver nessa época espiritualmente são aqueles que realmente tiveram um encontro real com Deus. São aqueles que na sua vida diária vivem com Deus, porque às vezes a gente separa. Não, aqui é o culto de oração, aqui é o momento de louvor, aqui é o momento da oferta, e às vezes a gente precisa disso para ter uma vida, porque eu não estou desfazendo da gente estar reunido no templo, né? A gente tem um lugar para se reunir, mas independente de eu estar no templo ou não, eu sou o templo, e a gente precisa desmistificar isso. Eu sou o templo do Espírito Santo, ainda que esse ano a gente não consiga congregar aqui junto, nós somos o templo, e a gente precisa sobreviver a isso tudo. E os países perseguidos? Eles não têm como se reunir. Eles deixam de ter Deus, eles deixam o Evangelho, eles não conhecem. Abandonam a fé. Eles abandonam a fé de modo nenhum, porque está aqui dentro. O que eu tenho tem que estar aqui dentro. É muito bom estar aqui, nesse momento aqui, não é bom? É bom, mas eu não posso depender disso para sustentar a minha fé. Eu não posso viver, talvez, o que tem acontecido, Gisele, que eu tenho pensado muito sobre isso, é que as pessoas vivem muito na fé do outro. Né? Vivem muito no Jesus do outro, no Deus que o outro falou. Né? No Deus que o outro falou. Mas o meu Deus, a minha experiência com Deus, a minha busca da palavra, o meu entendimento, ainda que não tenha escola dominical, que benção que a gente está aqui, né? E vocês podem estar assistindo, né? Estar aprendendo junto, mas ainda que não tenha nada disso, ainda que se cessasse tudo, que a gente não tivesse a rede social, a gente ainda tem o privilégio de ter a palavra na nossa mão, como muitos não têm. E será que a gente não tem a palavra e o Espírito Santo para ministrar para a gente? A gente poderia sentar em qualquer lugar, a gente não precisa de muita coisa, e ali aprender a palavra sozinho. O Espírito, a gente não prega isso, que o Espírito Santo nos ensina toda a verdade. Né? Então, talvez o que tenha faltado nesses dias é isso, é muito movimento, né? Um movimento aqui, um encontro ali, é uma programação aqui, e a gente esquece de levar, talvez o eu até esteja na gente, não sei, levar as pessoas a ter esse conhecimento de Deus, essa experiência delas com Deus, independente de quem esteja ao seu lado. Porque às vezes existem famílias que só têm um cristão, então não tem como depender do resto da família. Né? Ele vai ter que depender da fé dele para sustentar ali. Então a gente precisa cultivar isso na nossa vida. Ter, independente de onde a gente esteja, nós somos o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus habita em nós, aonde a gente estiver. Né? Seja num lugar mais profundo, num lugar mais alto, a gente está com ele. Então a gente precisa dessa convicção. Talvez esteja faltando muito isso. Né? Levar essa consciência para as pessoas. Que um dia isso aqui tudo pode cessar. Da gente ter essa comunhão com os irmãos, da gente poder vir ao templo a hora que a gente quiser. E às vezes a gente não valoriza tanto assim, porque a gente pode vir a hora que a gente quiser. Né? E hoje a gente está vivendo isso. Talvez muitas pessoas estão, né, afobadas por causa disso. Porque depende. Né? Que bom quando a gente pode estar, mas ainda que a gente não possa mais estar, o Espírito Santo ele habita dentro de nós. E um dia a gente teve um encontro real com Jesus. Eu acho que nesses dias, assim, a gente pode meditar sobre isso. E a gente fazer uma análise dentro do nosso coração. Como tem sido a nossa vida com Deus até agora. A gente tem sobrevivido bem. A gente está com vontade de vir porque a gente está doido para estar com os irmãos, para estar louvando. É muito bom estar junto congregando. Ou é porque a gente não tem base nenhuma para sobreviver sozinho. Né? A gente não tem base para pegar a nossa palavra e nos alimentarmos todos os dias. A gente não sabe orar. A gente não sabe buscar. Porque vida cristã é muito mais do que se reunir. É um estilo de vida. Eu não preciso... para louvar a Deus, tem um grupo, amém, que temos grupos abençoados, mas eu não preciso para adorar a Deus de um grupo musical,
Né? Jesus, quando teve com aquela mulher, falou sobre isso, né? Uns adoram um monte, outros... Ela fez essa pergunta para Jesus, e eu onde devo adorar? Em lugar nenhum, minha filha. Você não precisa de monte lá em Jerezim, lá no céu, você não precisa. Acabou o tempo de amar a tenda para adorar. Isso já passou. Né? A gente não precisa mais disso para adorar. Onde a gente estiver, a gente vai estar adorando. É porque a gente tem essa consciência. Eu só adoro quando eu abro a minha boca para cantar. Não, eu adoro com as minhas atitudes, com a minha vida diária, com o meu procedimento. Ainda que eu passe o ano inteiro sem vir aqui no templo, eu posso adorar todo o tempo. Onde eu estiver, independente. Né? Então é um estilo de vida. Né? Esse conhecimento de Deus, o que Deus representa para a gente. Né? O que Ele representa na nossa vida. Acabou o tempo, acabou a fé? Aí a gente precisa repensar. Né? A pastora Galene falou sobre o templo, né? Nós estamos impedidos de estarmos reunidos no templo. E ela falou que nós somos o templo do Espírito Santo. E eu li um livro há pouco tempo que é O Deus Esquecido. E é justamente o Espírito Santo. A gente esquece que o Espírito Santo, ele habita em nós. E o autor fala, nada menos do que o Espírito que ressuscitou Jesus. E a gente esquece desse Espírito Santo que habita em nós. E a Gisele falou sobre os jovens, infelizmente, não são só os jovens, somos nós adultos também, que estamos nessa mediocridade. A gente está superficial, a gente não está mergulhando em águas profundas, no conhecer, no prosseguir em conhecer de quem é esse Senhor que eu digo que é Senhor na minha vida. A gente está se contentando com isso. E isso, os jovens hoje, adolescentes e crianças, são reflexo daquilo que é dentro de casa. De quem são os pais dentro de casa. A gente ensina. Estamos conversando antes de começar aqui a gravação, do desafio quanto adolescente, quanto criança, a Gisele com 3 faixas etárias dentro de casa diferentes. Então ela tem buscado em Deus e na palavra como lidar com essa fase. Mas por quê? Porque ela sabe que na palavra de Deus ela vai encontrar esse alicerce, esse refúgio. E é isso que a gente precisa, com sinceridade, buscar de coração esse desejo de ter o Espírito Santo pleno em nossa vida. O grande problema é que a gente separa a nossa vida. A minha vida é espiritual, a minha vida financeira. E tem áreas que Deus, deixa que eu cuido. Senhor, não toca não. Eu sou Senhor dessa área. E eu falei com a Gisele também, a lição de hoje, ela é a base para as demais lições. Porque a minha oração é que nós possamos verdadeiramente refletir quem é esse Deus a quem a gente serve, para que Ele possa tocar na nossa vida em todas as áreas. Porque nós somos espirituais, nós somos nascidos do Espírito. Então, é isso. Um outro ponto também que eu queria destacar é a situação de que hoje a sociedade ela se divide em grupos. E aí nós temos nosso grupo de esporte, nós temos nosso grupo de atividade escolar, da nossa faculdade, e na verdade a igreja quase que se tornou um grupo. E quando nós saímos desse grupo, porque há necessidade hoje de você não estar inserido nesse grupo, você sente vontade, sente necessidade desse grupo. Mas na verdade Deus nos chama como um grupo, nos chama como pessoa, como indivíduo. E esse relacionamento que Deus quer trazer com a gente, Deus quer ter com a gente, não é como um grupo. Deus quer trazer com a gente no individual. Deus quer trazer com a gente na minha vida particular, na minha vida de oração, na minha vida de leitura de palavra, na minha vida, no meu devocional, naquilo que eu tenho com Deus. Então as pessoas hoje talvez não estejam, talvez nem sentindo falta de Deus. Estejam sentindo mais do grupo da igreja do que de Deus, porque de Deus você não pode sentir falta. Que aonde você estiver, a Bíblia fala, se aonde você estiver, onde você clamar a Deus, ali vai estar. Então as pessoas estão sentindo muita dificuldade ou muita falta do social, do grupo, daquele grupo que se forma. Como há um grupo de jogo, como há um grupo de esporte, como há um grupo de estudo, da faculdade, dos lugares onde você vai, daquele café à tarde que você toma, daquela jantar que você faz, as pessoas estão sentindo mais dificuldade.
e mais saudade do social, porque o espiritual você pode ter em casa. O seu relacionamento com Deus você pode ter em casa. A sua leitura diária de Bíblia você pode ter em casa. O seu devocional você pode ter em casa. Né? E no seu trabalho, onde você se propôs a estar lendo e estar buscando a Deus. Então é uma coisa para se destacar. Que, será que você vem à igreja por ser um grupo? Ou é que você tem a igreja um local, uma extensão da sua intimidade que você tem com Deus, da sua casa, e você traz para a igreja? Isso eu queria acrescentar. Já caminhando para a conclusão da nossa lição, tá tão gostoso, né? Mas eu vou fazer mais algumas perguntas e algumas que eu queria deixar, assim mesmo, para que todos nós aqui, né, que estamos aqui, levássemos com a gente, e quem vai assistir essa aula depois possa refletir também. Quais são as desculpas e os obstáculos que você tem hoje, que você consegue elencar, que te impedem de desenvolver um comprometimento profundo com Deus? Um comprometimento com a sua palavra, como a pastora Helene estava dizendo. Você tem o Espírito de Deus na sua vida, você tem o Espírito Santo com você. Então, Ele é o seu consolador, Ele é o seu amigo, Ele é o seu professor. O Espírito Santo é Deus. É interessante como a gente se esquece disso, né? O Espírito Santo não é uma parte ou uma parcela ou uma energia que vem de Deus. O Espírito Santo é Deus. E Ele é Deus em nós. Então, se você sabe, se você está consciente que você tem esse Deus com você e que o caminho para ter um comprometimento com Ele é conhecê-lo melhor, é conhecê-lo de forma profunda, e na contramão dessa liquidez, dessa superficialidade, né, que nós temos hoje, quais são as desculpas ou quais são os obstáculos que realmente te impedem de desenvolver esse relacionamento? Tenta elencar aí o que realmente te atrapalha. Eu fico temendo às vezes, igual a pastora Helene estava lembrando, hoje a gente está sem poder ir ao templo, né? Mas nós temos a palavra de Deus em casa, nós temos o privilégio no nosso país de ter acesso à palavra. E eu, com muito temor no meu coração, te faço essa pergunta: até quando nós vamos ter essa palavra? Até quando? Será que isso ainda vai durar muito tempo? Eu não sei vocês, mas no meu coração eu tenho muito medo. Eu temo, especialmente porque os meus filhos, alguns ainda são pequenos, então eu não sei o que espera o mundo para eles, né, lá na frente. Eu não sei até que ponto eles terão acesso. Então eu me cobro muito no sentido de que eu preciso deixar para eles uma boa base. Porque se em algum momento o livro for tirado, se em algum momento a gente for impedido de ter acesso a essa palavra, seja físico, seja digital, eu não sei até que ponto a gente tem garantias de que essa censura não vai chegar na nossa palavra de Deus, na nossa Bíblia. A gente sabe que a Bíblia ela tem princípios morais que chocam com coisas que o mundo tem brigado para estabelecer como regra. E brigado no sentido de leis, isso aqui é muito sério. Nós temos leis que buscam aí se estabelecer em N países, mas especialmente também no nosso, que se determinadas leis passarem, a Bíblia vai se tornar um livro fora da lei. E até que ponto, você pensando nisso, você desfruta realmente desse momento em que você tem acesso a essa palavra para abastecer os seus celeiros. Porque, é claro, a gente não vai lembrar tudo, não é no sentido de decorar, mas o Espírito Santo, ele vai te trazer à memória aquilo que te dá esperança. Essa é a questão. Enquanto eu realmente fazer uso disso, eu ir à palavra de Deus, eu gastar ou investir tempo com Ele, porque quando vier o tempo da seca, quando vier a hora em que isso for tirado da gente, eu não depender do tempo, eu não depender do livro físico, porque o Espírito Santo de Deus está em mim e eu me comprometi com a sua palavra. Eu fui profundo, sabe? Eu me aprofundei. As minhas bases, elas estão sólidas. As minhas bases estão firmes. Então eu tenho como resistir, como a igreja perseguida hoje já faz no mundo, em muitos países.
Eu tenho como permanecer firme na minha fé, porque a minha fé não está condicionada a eu estar socialmente com a minha igreja, a eu estar fisicamente no templo. A minha fé não tem condições humanas. A minha fé ela está baseada e firmada no meu conhecimento de Cristo, no conhecimento que eu tenho de quem é Jesus. Então vou repetir essas perguntas para você ficar, para a gente levar para a gente quais são os obstáculos reais ou as desculpas que a gente tem se dado para não aprofundar o nosso comprometimento com Deus e de Deus. E aí eu queria fazer uma dinâmicazinha bem rápida aqui. Tá saindo? Eu coloquei aqui esses dois líquidos diferentes e foi bom que ficou bem paradinho, porque acho que dá pra ver bem a divisão, né? A gente falou do equilíbrio, aqui acho que tá bem equilibrado, tem uma linhazinha que divide. E eu queria que você pensasse que isso aqui representa a sua vida equilibrada. Talvez a gente pode até colocar, sendo bem otimista, de que a parte maior é a parte espiritual. Vamos ser legal, porque nós somos legais, né? Nós somos crentes, muito gente boa e muito espirituais. Então a parte maior é a parte da sua vida espiritual. E as demais coisas são o óleo aqui, estão representadas pelo óleo. Eu preciso de equilíbrio. Mas Jesus está dizendo no nosso texto base, que a pastora Helene leu lá no início, que Jesus fala para os discípulos que quem quiser seguir ele tem que deixar todas as coisas. Você tem que deixar tudo. Inclusive a palavra depois vai dizer que se você não deixar pai, mãe, enfim, se todas as outras coisas não forem perda para que Cristo seja ganho para você, não tem como você seguir. Porque Jesus, na verdade, está dizendo que aquilo que a gente precisa para viver uma vida abundante é aquilo que Ele tem para nos dar, que é o espiritual, está representado aqui por essa água. Eu posso tentar, de alguma forma, eu vou fazer sujeira aqui, tá? Eu posso tentar, de alguma forma, fazer um equilíbrio, tentando misturar essas áreas para que tudo seja uma coisa só. Até o ponto que eu não consiga mais separar uma coisa da outra. Só que a gente esbarra no problema que o que é carnal e o que é espiritual nunca vão ser a mesma coisa. Eu preciso ser íntegro com Jesus. Eu posso tentar também com as minhas próprias forças me esvaziar daquilo que é carnal para que Jesus possa me encher. Então eu vou abrir espaço, eu vou tirar aqui o que é da carne para que eu tenha mais espaço para Jesus me encher. E sabe o que vai acontecer? Vou tirar mais um pouquinho, vou ser mais espiritual aqui. Deixar só o retinho da carne. Sabe o que vai acontecer? Aqui, a borda do copo, ela tá toda suja, cheia de restos do óleo que tava aqui. Não vai ficar bom. Quando Jesus começar a me encher, essa sujeira que tá ali, ela vai fazer diferença. Ela vai aparecer. E sempre vai ter alguma coisa me impedindo. Ou eu posso arregaçar as mangas e me aprofundar no meu relacionamento com Deus, no meu compromisso com Deus, mergulhar na sua palavra, de forma que ao longo da minha vida, isso é aos poucos, conforme eu for caminhando com Deus, Ele mesmo possa ir me enchendo. E aí Ele vai me enchendo. E eu vou lendo os evangelhos, vou lendo o Antigo Testamento, vou orando, vou me aprofundando e Jesus vai me enchendo. E Jesus vai me enchendo. E sabe o que vai começar a acontecer? Olha lá, a sujeira vai sair. A sujeira vai sair. E a água aqui, representando o espiritual, representando Jesus, vai começar a tomar conta. Plenitude. Eu vou começar a viver a plenitude de Deus na minha vida. Eu vou estar cheio, completamente cheio daquilo que é espiritual. Mas eu preciso me aprofundar. Então eu queria deixar para você essa pergunta aí pra gente aqui. Qual é realmente o obstáculo? O que realmente me impede? O que eu preciso renunciar? Do que eu preciso abrir mão para que o meu comprometimento com Jesus ele seja aprofundado? O
O que te impede hoje? É estar fisicamente na igreja? É vir presencialmente no culto? É ter alguém com você para te explicar a palavra? É ter uma Bíblia na sua casa? Quais são os seus empecilhos? Quais são os seus obstáculos? Eu vou pedir a passar a palavra para a Michelle, não sei se ela vai orar, encerrar. Nosso irmão vai acrescentar. Bom dia a todos. A gente está aqui nessa aula e no início a Gisele veio falar de se aprofundar no conhecimento de Deus. Cada um fez aqui sua colocação dentro dessa dinâmica de aula. Uma coisa que a gente percebe é que nós não temos capacidade de conhecer a Deus por nós mesmos. O próprio Deus, ele que se revela pelas Escrituras, se revela em tudo que ele criou. A revelação de Deus aí, ela é ampla na sua criação, nas Escrituras e na pessoa de Jesus. Na pessoa de Jesus, a gente entende que Deus chegou mais perto. Todo o conhecimento de Deus está na pessoa do Senhor Jesus. E se nós quisermos nos aprofundar nesse conhecimento, nesse relacionamento, nós precisamos conhecer o Senhor Jesus, que também não podemos abrir mão das Escrituras, porque as Escrituras é que testificam de Cristo. Essa sim seria a minha colocação com relação a esse conhecimento e essa busca para que nós possamos alcançar essa plenitude, como foi colocada na ilustração. Amém. Eu quero agradecer a presença de todos vocês aqui. Todos esses aqui são os futuros professores da Escola Bíblica Dominical. Olha quanta gente boa. A gente está muito feliz, eu digo a gente, porque o pastor Sérgio tem certeza também que está. Como é que Deus tem levantado pessoas para estar dando continuidade a esse ministério. Isso prova que a obra é do Senhor e é para a glória dele. Então eu agradeço muito pela vida de vocês que se dispuseram a estar aqui conosco. E eu quero, diante de tudo que a Gisele falou, que os demais aqui falaram, eu quero deixar uma reflexão no Salmo 139, a partir do versículo 23, que fala: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Muitas vezes a gente até cantou, porque tem música com esse versículo aqui, mas a gente não refletiu na mensagem, naquilo que ele realmente quer dizer. O Espírito Santo, conforme Gisele disse, os irmãos disseram, é aquele que habita em nós, é aquele que sonda a nossa vida e que ele traz à tona a nossa memória aquilo que precisa ser trabalhado, mudado, transformado. E por que eu estou falando isso? Porque a partir do próximo domingo, a gente vai tocar em áreas, a gente vai abordar áreas que talvez você e eu, a gente vai sentir que a gente ainda quer continuar dominando e a gente não quer entregar o senhorio do Senhor. Então é por isso que eu deixei esse salmo para você, para mim, para a gente, para que a gente possa fazer dele uma verdadeira meditação e oração, para que a gente possa, ao longo desses domingos, trabalhar áreas da nossa vida em que sejam totalmente, no final dela, para a glória do Senhor. Que Deus te abençoe. Um bom domingo.